Continuando aí, nossa aula de plotagem de desenho 2D, tá? Na aula passada a gente viu então a projeção ortogonal, porém, vou colocar aqui do tamanho legal para todo mundo ver. Colocar só isso aí e mandar imprimir não é o correto de se fazer em um projeto de desenho técnico, né? Uma projeção técnica. Ele tem que colocar em uma folha adequada, com margem, com tudo certinho, né? De acordo com as normas. Então, como é que a gente vai trabalhar com isso agora? A gente não vai usar essa tela para poder imprimir um projeto no AutoCAD. Nós temos aqui um comando, folhas, que vão permitir que você jogue o seu desenho aqui para que faça com que ele seja plotado da maneira adequada, com margem, legenda, tudo como as normas pedem, tá bom? E até interessante, como a gente fez o projeto da planta do galpão de máquinas, né? Que tinha planta elétrica, hidráulica, estrutural, você pode fazer várias folhas aqui, você vai acrescentando, né? Ó, vai acrescentando assim, ele tá aqui, ó, todo o nosso objeto, tá bom? Num arquivo só, tá? E aí você vai anotando as folhas que você queira, as linhas que você queiram que participem do seu projeto, ok? Bom, então nesse caso aqui, ó, a gente vai trabalhar nessa área, vamos trabalhar aqui com essa parte Layout 2. Primeira coisa que a gente percebe é que a nossa folha já não está dentro do padrão adequado. Eu tenho ali uma peça pequena que dá para ser projetado numa folha A4, tá bom? E essa folha aí não vai corresponder àquilo que eu quero. Se vocês derem uma olhada aqui no Layout 1 e 2, ó, que ele projetou o desenho, se eu imprimir vai ficar isso aqui. Não vai ficar adequado do jeito que eu quero, tá bom? Então a primeira coisa que a gente pode fazer aqui já é renomear o nosso layout, tá bom? Então vou vir aqui com o botão direito do nosso mouse nessa aba, que nem a gente faz lá no Excel, e vou renomear. Então vou colocar aqui, projeção ortogonal. Por exemplo, aqui posso colocar qualquer coisa, planta elétrica, hidráulica, fica ao seu critério. Quando eu clico de novo com o botão direito, agora eu vou começar a configurar a minha página. Eu venho aqui, ó, gerenciador de configuração de página. Então tá aqui, projeção ortogonal, e vou criar uma nova folha. Então vamos colocar aqui, ó, folha A4. Vamos colocar folha A4, tá bom? Para não ter conflito aí com outros nomes que eu possa vir a ter. Então, dou um OK. E ele vai abrir essa janela, tá bom? Aqui eu posso colocar diversos tipos de folha, tá bom? Ele vai aqui modificando, executivo, ofício e assim por diante. Não é isso que eu quero. Para começar a fazer a minha configuração da folha de impressão, eu vou clicar nessa seta aqui, eu vou colocar aí nessa opção DWG to PDF. Aí ele vai abrir aqui, ó. Eu tenho uma série de possibilidades. Eu tenho aqui formato ANSI, eu tenho aqui formato ISO A0, ISO A1 e assim por diante. Já tem toda a configuração de tamanho, tá bom? Mas, pessoal, quero partir do zero. Vamos começar da base. Então, para começar a fazer essa configuração de folha, eu vou vir em Propriedades. Clico em Propriedades, vou clicar aqui na opção Tamanhos de papel personalizados, tá bom? Vou adicionar. Começar do zero. Vou colocar aqui o tamanho, no caso aqui eu quero folha tipo A4, que vai ser largura 210 e altura 297. Já está aqui, deixo em milímetros, posso colocar em polegadas, vou deixar em milímetros e dou avançar. Aqui ele já vai deixar uma margem que a gente vai trabalhar. Eu sempre, para começar a fazer configuração de folhas, eu não deixo margem nenhuma. Eu vou colocar o uso de toda a folha do nosso papel. Então, aqui entre superior, inferior, esquerda e direita, eu vou colocar tudo zero. E dou OK. E vou dar um nome para a minha folha. Eu vou colocar folha A4. Tá bom, folha A4. Avançar. Pronto. Acabei de fazer a configuração da minha folha. Aqui tem alguns S que eu tinha acabado de fazer, né? Então, vou deixar aqui. Dou um OK. Tá bom? Se eu vir aqui agora, ó, não aparece nada, mas se eu puxar meu mouse, a minha seta lá para cima, ó, tá aqui, ó, folha 4, com as especificações que eu coloquei, ok?
Eu vou deixar aqui o deslocamento de plotagem 0, 0, tá bom? Margem 1, 1. Aqui eu vou colocar o tipo de plotagem, o estilo, que é a qualidade que vai ser plotado. Eu posso colocar o que está na tela, que aí ele vai vir colorido, com 100% de qualidade, 25, 50 ou 75. Lembrando que quanto menor a qualidade, o arquivo final vai ser menor, porém a qualidade do desenho também vai ficar prejudicada. Tá? Então, vou colocar aqui tela 100%, posso colocar monocromático, que vai ficar só cor branca e preta, ou escalas de cinza, que vai variando os tons, tá? Mas não vai ficar colorido. Aí vai depender do tipo de impressora que você vai trabalhar. É uma laser? É uma a tinta? E assim por diante. Então, vou colocar aqui 100%. Qualidade. Vou colocar qualidade máxima. E aqui, ó, eu não vou mexer não, mas só esse aqui que eu gostaria de levantar a nossa uma questão. Lembra quando a gente trabalhou na configuração de camada, que a gente colocava diferentes tipos de espessura de linha? Quando a gente fazia o desenho no AutoCAD, a gente não via essas diferenças de espessura. Mas aqui nós vamos ver. Tá? Então tem que deixar selecionada essa opção, plotar espessuras de linha de objetos. Se eu tirar ela, as linhas vão ficar tudo numa espessura única. E a orientação do desenho, que eu vou deixar na vertical, que vai ser tipo retrato. Então dou um OK. E se eu fechar aqui, ó, não mudou nada, né? Adiantou o que eu fiz? Na verdade, antes de você fechar, você tem que vir aqui, ó, e clicar 2 vezes. Clicou 2 vezes, ó, tá aí a sua folha já feita, tá bom? Vamos colocar agora aqui as margens em que a gente vai trabalhar o nosso desenho, tá? Então, eu vou começar com linha, tá? O primeiro ponto, eu não vou colocar nem arroba, eu vou colocar 0,0. Eu quero a origem da nossa folha. Ele vai começar aqui nesse ponto. Então, vou colocar uma linha que passe por toda a sua extensão. Vou clicar aqui o OSNAP, tá? E o Polar Tracking também. Então, tá aqui, ó. Vamos colocar 297, que é de altura. 210 largura. 297 e finalizando aqui 210. Ok? Então, finalizei aqui essa parte da minha folha. Agora, o que eu vou fazer? Vou começar a fazer as margens, né? Então, vou colocar aqui, ó, deslocamento. Nesse deslocamento, eu vou colocar nessa margem principal aqui, onde você vai prender o objeto, a norma diz que você tem que ter uma distância de 25 milímetros. Tá? Daqui para cá. E essa margem interna aqui, ela é de 7 milímetros. Então, vou clicar aqui agora de novo, deslocamento, 7 milímetros. E eu vou colocar as margens internas. Vou vir aqui agora com o comando aparar. E fiz o formato externo da minha folha. Agora, essas linhas aqui que eu coloquei inicialmente, eu não vou mais precisar delas, eu posso deletar, tá bom? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou configurar as partes internas da minha legenda, tá? Eu vou colocar aqui uma distância de célula de 10 milímetros, tá? E vou clicar para cá. 1, 2, 3. Vou precisar de 6 células, 6 alturas de 6 linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. Agora, eu vou colocar 30 milímetros para cá e 30 milímetros para cá. Daqui para cá 30, daqui para cá 30. Agora eu vou começar a fazer o detalhamento interno aqui, né? Colocar no formato que eu gostaria que ficasse. Então, vou vir com o comando aparar. Enter. Tá? E agora eu vou começar a ver as linhas que vão ser cortadas. E essa daqui eu vou deletar, tá bom? Opa, ficou faltando uma aqui.
Esse daqui é o espaço da minha legenda. Tá bom? Tudo aqui que eu vou colocar vão ser as informações feitas de maneira escrita. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou começar a colocar essas informações aqui dentro. Que tipo de informação eu vou precisar? A primeira delas aqui eu vou colocar empresa, que é quem? É meu cliente, né? Então, empresa. Não vou dar Enter, eu vou clicar fora, porque se eu clicar Enter aqui, ó, opa. Pronto, agora abriu, desculpa. Empresa. Então, vamos fazer aqui de novo, só para ficar claro como que a gente faz. Não. Então, vou clicar em texto, tá? Vamos clicar aqui, ó, multilinha. Cliquei aqui, vou abrir uma janela qualquer, ele vai abrir a nossa linha de texto. Então, vou colocar aqui, empresa, 2 pontos, tá bom? Eu não vou dar Enter, eu vou clicar fora, porque se eu der Enter, ó, vou colocar aqui, umas letras. Ó, toda vez que eu precisar mexer nele, ó, ele é um arquivo único, e não é isso que eu preciso. Então, vou clicar 2 vezes aqui, vou fazer a correção, e tá a primeira informação que eu preciso. Em vez de eu ter que ficar clicando toda hora texto, 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 eu vou clicar aqui, eu vou fazer uma cópia desse texto, que aí depois eu vou só modificando aquilo que eu preciso. Vou colocar um tanto aqui, se eu colocar mais, depois eu deleto. Outras informações que são necessárias é o título do projeto, né? Ou vamos colocar aqui, vamos colocar título, né? Precisamos colocar informação de data. Nós precisamos de informação de projeção. Unidade, é importante também. Escala, muito importante isso, que se você deixar de colocar alguma informação do seu projeto, mas ele tendo pelo menos o tamanho da linha e uma medida pelo menos colocada, ele vai utilizar a escala para fazer essa conversão, né? Aqui outra informação que é importante é o desenho. Tá? Isso aí principalmente se você estiver trabalhando com projetos de várias folhas de desenho. Então você coloca um geralzão, né? Indica ali, ó, folha 1 é isso, folha 2 é aquilo, folha 3 é aquele outro, né? Isso aí principalmente em desenho de peça mecânica, é muito comum. Então você tem que colocar o número da folha. Outra informação aí, que a gente pode colocar, para quem está trabalhando aí com o pessoal, né? Vamos colocar turma. Não, desculpa, tem outra coisa importante também. Engenheiro responsável, né? Quem é que vai assinar por isso daí? Engenheiro responsável. E aqui nós temos também quem desenhou, né? Projetista responsável. Bom, acho que essas informações aqui, por enquanto, estão suficientes, tá bom? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou movimentar todos eles para dentro da minha célula. Então, se eu vier aqui, eu vou clicar no comando Move, tá bom? Seleciono aqui a nossa letra, o nossa informação. Só que tem uma coisa que eu vou ensinar para vocês. Quando você vai tentar modificar, ó, você vai tentar sempre colocar em um ponto próximo de algo, não aqui preso, jogado em qualquer canto. Quando a gente está nessa situação, o AutoCAD sempre tenta pegar o quê? Uma intenção de projeto, tá bom? E ele não vai te deixar colocar onde você quer. Então eu recomendo vocês tirarem, desabilitarem a função Polar Tracking e a função OSNAP, tá? Então você pode vir aqui, ó, agora você tem uma forma de colocar de maneira mais livre o seu as suas informações dentro da legenda. Então vamos colocar aqui data, por exemplo. Vou colocar aqui. Projeção. Eu vou colocar nessa célula aqui, depois eu vou colocar para explicar para vocês o que é isso. Unidade. Vamos colocar aqui em cima, né? Escala. Vou colocar nesse ponto.
desenho. Vou colocar esse ponto aqui. E agora, vamos colocar a informação dos responsáveis. Engenheiro responsável aqui em cima. E, para finalizar, projetista responsável. Tá? Aí depois, para você conseguir colocar as informações de nome e tudo, é só você colocar mais um texto aqui e ir adicionando. Eu não vou entrar agora nessa parte, porque na outra parte da aula eu vou ensinar vocês a fazer isso tudo de forma automatizada, tá bom? Então não vou nem preencher por enquanto aí essas informações. Outra coisa que eu gostaria de ensinar é que geralmente toda folha de desenho você tem que colocar a sua projeção, que é o famoso diedro, né? Então isso daqui você pode ir na internet, digita lá diedro e você vai encontrar uma série como é que fala? De figuras, tá bom? Como que você vai proceder para fazer isso? Você vai na internet, pega seu objeto, tá? Então, por exemplo, digito aqui, ó, diedro, tá bom? Então aqui tem a imagem, tá? Então você tem aqui, por exemplo, vamos pegar essa imagem aqui, só para a gente poder brincar um pouco. Você vai vir aqui, vai copiar essa imagem, vai vir no Paint, dá um Ctrl V. Eu sei que eu tenho uma parte aqui que eu não quero, eu quero deixar ele bem ajustado. Então vou vir aqui, ó, eu vou colocar no Paint nesse formato e na hora de salvar, você seleciona aí uma área, tá bom? Eu tenho aqui, ó, salvo em formato PNG, porque é esse formato que vai te ajudar a acoplar o seu desenho dentro do AutoCAD, tá bom? Vou cancelar aqui que eu já tenho um salvo, tá bom? Volto aqui no AutoCAD, terminei de salvar meu objeto. Aí você pode também, se você quiser colocar aqui empresa, o logo de uma empresa pode ser feito também, tá bom? Vamos até fazer um aqui depois. Vamos colocar o... Não, vou deixar para lá, porque a gente poderia colocar o logo da UFSCar. Esse vai ficar de exercício para vocês depois nas atividades semanais, tá bom? Então, como é que eu vou colocar essa figura de projeção aqui dentro da minha legenda? Eu vou vir aqui, ó, em inserir. Inserir, eu tenho esse botão aqui, anexar, tá bom? Então, vou vir aqui, vou vir onde eu salvei o meu arquivo, tá aqui o diedro, vou abrir, vou dar OK, tá bom? Vou especificar na tela quanto que eu quero de projeção, vou colocar aqui, pronto. Agora ele vai pedir escala, ele já está um pouquinho grande, né? Vamos colocar primeiro uma escala de 0,3. Olha aí, ó. Nosso desenho já ficou praticamente num tamanho legal. Se eu quiser modificar isso aqui, é só eu vir em escala, tá bom? Aciono escala, pego o meu objeto, posso aumentar, posso diminuir, faço da forma que for melhor. Aqui eu não ficou muito numa posição que eu gostei, não. Eu vou dar um Move. Então, vou selecionar o meu objeto, vou clicar aqui no centro, vou colocar ele mais nesse ponto. Pronto, gente. Então, aqui, basicamente, as informações primárias de uma legenda já estão prontas. O que está faltando no nosso desenho? Na nossa folha, né? Praticamente o desenho, tá? Então, como é que eu vou colocar o que eu projetei aqui na folha modelo, aqui dentro da projeção ortogonal? Eu vou vir aqui, então, vou dar um ESC, vou digitar à mão Viewports, tá bom? Ele vai abrir essa tela aí, tá bom? Eu posso colocar a visão única, visão de duas arestas, 3, até 4, tá bom? Só que essas daqui só são indicadas para quando estiver trabalhando com objeto sólido. As visões laterais de 2, 3, 4 visões, 4 vistas, né? Eu já fiz no próprio desenho do AutoCAD, lá na hora da projeção ortogonal. Então, vou colocar o único aqui e dou OK. O que ele vai pedir? Para determinar qual vai ser a área em que você vai colocar. Como eu tenho toda essa área aqui útil para fazer o meu desenho,
Vou abrir aqui o OSNAP agora para pegar esse ponto até aqui. Pronto, ele jogou na minha tela o meu objeto, tá bom? Então tá aqui, ó, ele já está plotado, mas vamos dizer o seguinte, olha, eu quero que ele fique um pouco mais para cima, ou ele fique um pouco mais para baixo. Eu quero configurar como ele está aqui dentro, tá bom? Então eu venho nessa margem aqui onde ele está interno, que eu passo e ele brilha, clico 2 vezes. Ele vai abrir a tela do AutoCAD, mas é só clicar aqui de novo em modelo. Volto para a projeção, ó. Ele voltou aqui para a nossa tela, só que agora em branco. Veja que essa linha agora está mais grossa. Por quê? E aqui também tá os comandos de vista aberta. Então eu posso movimentar para cima, movimentar para baixo, posso diminuir, posso aumentar, tá bom? Posso fazer o que eu quiser, posso modificar a vista aqui do jeito que eu quero, tombar ele e assim por diante, tá bom? Pode mexer à vontade. Terminou de fazer isso aqui, ó. Eu venho agora do lado de fora, fiz toda a configuração e clico 2 vezes. Essa linha preta aqui ela tem que voltar a ficar fina. E finalmente está pronto a minha folha para plotagem. Agora é só vir aqui e mandar imprimir, né? Quando ele manda imprimir, continuar plotando em folha única, ele vai vir para cá, você vai selecionar a sua impressora e vai dar OK. Fez isso daí, ele vai fazer a impressão do seu desenho, tá bom? Então, pessoal, essa é a primeira parte de configuração de plotagem de folha de desenho. Na próxima parte, a gente vai aprender a automatizar isso e transformar numa biblioteca de folhas de desenho. Até lá!